Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de correção, começaremos pela página 50 e nossa correção está baseada no cordel, no texto que vocês leram da página 49 da apostila. Então vamos passar aqui já para a atividade 2, onde vocês deveriam transcrever os versos que comprovam qual é a relação do cordel com a lenda indígena, que é essa lenda do Irapuru que está ao lado. Os versos são: a floresta também tem seu canto, passarinho encantado por Tupã. Ele canta de noite ou de manhã a saudade que tem de seu amor. Esses versos podem ser escritos em cada linha, tá? Número 3 é uma questão pessoal, por isso nós já vamos para a questão 4. Segundo o poema, por que o Irapuru canta? De acordo com o poema, esse pássaro canta de saudade de seu amor. A número 5 pergunta, fala que todos os animais da floresta ficavam admirados quando ouviam o canto do Irapuru. Essa informação ela está presente em quais estrofes? Eu observei que alguns alunos marcaram uma opção, por isso é importante observar o comando. A pergunta questiona aí quais estrofes, indicando que é mais de uma, né? Então são as estrofes 2 e 3. Número 6, já na próxima página, 51. O poema tem 30 versos, o poema tem 3 estrofes e completando a letra C. A estrofe é o conjunto de versos de um poema, tá bom? Número 7, nós temos aí o esquema de rimas e aí vocês deveriam fazer aqui a atividade A, já da página 52. A primeira estrofe está pronta aqui, né? O esquema de rimas está pronto aqui, de acordo com o som, né, de cada verso. E aqui vocês deveriam fazer das estrofes 2 e 3. Eu observei que aqui alguns alunos não fizeram o que eu pedi, não se atentaram para a explicação que eu dei no vídeo. Isso me faz entender que vocês não assistiram o vídeo até o fim ou que não assistiram o vídeo. Então é muito importante, eu volto a dizer, que vocês assistam o vídeo. Alguns alunos responderam, tem rimas em todos os versos. Isso significa ou que não prestaram atenção ou que não viram o vídeo por inteiro. Então é muito importante que vocês assistam o vídeo sempre, tá? Aqui na segunda estrofe o esquema ficou o seguinte: A, B, B, A, C, C, D, C. Na terceira estrofe, A, B, B, A, C, C, D, D, C. Vocês observaram aqui que o autor utilizou o mesmo esquema de rimas, ou seja, ele rimou os versos 1, 4 e 5, os versos 2 e 3, os versos 6, 7 e 10 e os versos 8 e 9. Então, ele utilizou esse mesmo esquema em todas as estrofes. A maneira mais fácil, né, da gente descobrir isso é fazendo esse esquema de rimas. Aí vocês têm que observar se as letras tiveram a mesma sequência, tá bom? Na primeira, na segunda e na terceira estrofes. Vocês observaram aí, ó, que são as mesmas letras nos mesmos locais. Por isso, nós dizemos que ele fez aí o mesmo esquema de rimas. Então, a letra B pergunta, com base nas respostas ao item anterior, sobre o esquema de rimas adotado no poema, anote suas conclusões. O que vocês têm que anotar, então, nessa questão? Que o cordelista, que é o autor do cordel, utilizou o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes. Quem quiser complementar essa resposta, pode colocar que ele rimou os versos 1, 4 e 5, rimou os versos 2 e 3 e rimou os versos 6, 7 e 10 e os versos 8 e 9. Então, o cordelista utilizou o mesmo esquema de rimas nas 3 estrofes, tá bom? Passamos, então, para a página 52, com o assunto coesão por pronome e sinonímia. Vocês observam aí um trecho, a letra A pergunta, a palavra destacada, no segundo verso é a palavra destacada aí é ele. Essa palavra é um pronome. Letra B, ele, que é o pronome, se refere a qual palavra do verso anterior? Ele se refere à palavra passarinho, então vocês deveriam pintar essa palavra passarinho. Letra C, a palavra que você pintou é um substantivo. Passarinho é um substantivo porque nomeia um ser. Na página 53, observem as palavras em destaque na atividade 2.
elas são substantivos, porque também são usadas com função de nomear. Atividade B. Essas palavras estão substituindo o nome de qual personagem do cordel? Então, as palavras em destaque estão substituindo o nome do Irapuru. Letra C. Vocês deveriam circular todas as palavras que poderiam substituir também o nome desse personagem. Então, circulem músico, ave, bicho, animal, cantor e compositor. Essas palavras aí como músico, compositor, cantor, elas poderiam ser usadas porque o pássaro lá tem essa característica, tá? De ser um cantor. Na página 54, atividade 3, vocês deveriam completar, né, a lenda indígena com as palavras que estão no banco de palavras aqui embaixo da página. Então ficou assim. Os indígenas da Amazônia contam que um jovem e valente guerreiro chamado Quaraçá, Quaraçá é substantivo próprio, letra maiúscula, se apaixonou por uma bela moça de sua aldeia. Anahi era o nome da moça, que, para a tristeza de Quaraçá, estava prometida para se casar com um cacique. De coração partido pelo amor que nunca poderia declarar, Quaraçá pediu a Tupã, substantivo próprio, letra maiúscula, aquele que para os indígenas é o Deus maior, que o transformasse em um pássaro. Tupã atendeu e fez do rapaz um lindo passarinho, com penas avermelhadas. Quaraçá passou a ser um Irapuru, que cantava lindamente. Na forma de passarinho, o rapaz se sentia seguro para se aproximar de sua amada. E assim fazia todas as noites. Cantava para Anahi, Anahi substantivo próprio, letra maiúscula, bem perto da oca onde ela dormia. Acontece que o cacique achou estranho o fato de a ave cantar apenas para sua futura mulher e começou a perseguir o Irapuru. E aí o restante do texto não tem mais o que completar, tá bom? Passamos então à página 56, onde vocês também leram um cordel chamado Abertura, que está na página 55. E a atividade 3 pergunta se seria possível identificar o assunto do cordel se o eu lírico, que é aquela voz que narra o poema, ou que nele se expressa, não tivesse um anunciado no primeiro verso. E por quê? Sim, seria possível, porque ao longo do poema são apresentados vários elementos típicos da festa junina, como bandeirinhas, camisa xadrez, forró e quadrilhas. Número 4. O cordel Abertura foi escrito por César Obede. O texto que acabamos de ler tem 4 estrofes e 32 versos. Na número 5, afirma que o cordel é um tipo de texto que pode ser cantado ou declamado, né, como um poema. Mas qual é o recurso poético que o cordelista usa para facilitar a memorização de seus versos? Porque uma música, né, para cantar uma música, a gente memoriza ela. Para declamar um poema, nós também o memorizamos. Então, como o cordelista tem essa facilidade? Isso acontece através do recurso poético chamado rimas, que vocês já estão acostumados. Então, as rimas facilitam muito a memorização dos versos do cordel. Na página 57, era preciso relacionar as colunas de acordo com o assunto de cada estrofe presente no cordel. Então, ficou assim: 2, 1, 4 e 3. Número 7. Releia a primeira estrofe do cordel. Letra A. Qual é o esquema de rimas dessa estrofe? Então, o esquema ficou da seguinte forma: A, B, B, C, A, D, D, C. Nesse caso, eu volto a dizer que muitos alunos acertaram. Muito bom. Porém, alguns alunos colocaram uma resposta aí que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido. Então, é hora de corrigir. A letra B pergunta se o cordelista utilizou o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes. Não utilizou. Mas vocês saberiam me explicar por quê? Eu vou mostrar para vocês. Me aguarde um minutinho. Então, vamos analisar o esquema de rimas do cordel da página 55. O primeiro verso rima com o quinto, junina e antiga. Então, nós nomeamos com a letra A. Depois, cordel com fiel, letra B. Perpetua com continua, letra C. E povo com novo, letra D. Segunda estrofe. O primeiro verso, não há rimas no primeiro verso. Ele não faz uma combinação de rimas com nenhum outro verso. Então, nós chamamos ele de verso solto. Ele fica ali sozinho, isolado, coitado.
Então, nós já pulamos para o segundo verso. Cidade rima com vontade. Nomeamos com a letra A. Depois, colheita com eleita, letra B. Depois, sertão com eleição, letra C. Observem que nessa estrofe existem 2 versos soltos, que terminam com as palavras Ares e querida. Nós não encontramos rimas para esses versos, tá bom? Terceira estrofe, nós temos rendados e babados, xadrez e vez, alegria e cantoria. Observe que eu utilizei cores. É necessário utilizar cores? Não. Eu coloquei as cores aqui para que vocês consigam visualizar melhor, mas é perfeitamente possível fazer isso sem cores, tá bom? O que importa aqui são as rimas. Observem que nas estrofes 2 e 3 existem 4 versos soltos, 2 em cada uma, que não possuem rimas. Isso não é o caso da letra da primeira estrofe. Na primeira estrofe, o esquema ficou da seguinte forma: A, B, B, C, A, D, D, C. Na segunda, eu coloquei um tracinho para vocês identificarem que é o verso solto. Aí tem o tracinho, ficou A, A, B. Outro tracinho, que nós temos um verso solto no meio da estrofe, C, C, B. E por último, nós temos A, A, B, um tracinho do verso solto, C, C, B. Observem que o esquema de rimas da segunda e da terceira estrofes é o mesmo. Aí tá igual, o mesmo esquema. Agora o da estrofe 1 não, já é diferente. Vou mostrar para vocês melhor aqui. Então nós temos a primeira, segunda e a terceira estrofes. Observem os esquemas de forma organizada, vocês vão conseguir perceber que eles não foram feitos da mesma forma. O esquema da estrofe 1, o esquema de rimas da estrofe 1, ele ficou completinho ali com as rimas, por exemplo, o verso 1 rimou com o verso 5, o verso 2 rimou com o verso 3. Isso não acontece na segunda e na terceira estrofes. Por isso que nós dizemos que o cordelista não utilizou o mesmo esquema de rima. Se essas 3 sequências estivessem idênticas, aí sim, nós diríamos que ele utilizou a mesma sequência de rimas, o mesmo esquema de rimas, tá bom? Agora vamos corrigir o CA na página 22, nos baseando também num cordel que vocês leram na página 21, que é Mauari e o sono. Letra A. Quantos versos há nesse cordel? 39 versos. E estrofes? 6 estrofes. Aqui na letra número 3, vocês deveriam escrever as rimas presentes em cada estrofe. Na primeira, nós temos sono e dono. Na segunda, esperava, demorava e passava. Na terceira, descansar, cochilar, acordar. Na terceira estrofe, nós temos também um outro par de rimas. Assustava e chegava. Letra D, quarta estrofe, nós também temos 2 rimas diferentes. Primeira, fechar, livrar e matar, e depois, acordado e cuidado. Letra E, quinta estrofe, passava, chegava e cochilava, e depois, esperto, aberto e perto. Sexta estrofe, mentir, vir e dormir. Número 4, pergunta qual a história contada no cordel. A história contada é de um pássaro, Socó, que era muito dorminhoco, tanto que ele tinha um desejo de matar o sono. Número 5, o que acontecia quando o Socó queria pegar o sono? Quando o sono chegava, Socó cochilava e o sono passava por ele. Então finalizamos a correção por aqui. Se vocês identificarem algum erro, essa é a hora de fazer a correção, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima aula.